Olá, bom dia. Bom dia, meu povo. Bom dia, estão me vendo e me ouvindo bem? Bom dia, Thalita. Bom dia, Tere. Me digam, meninas, se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, por favor. Bom dia. Bora começar a nossa campanha de oração, tudo certo? Vamos lá, então. A gente vai começando e o pessoal vai entrando pra gente não se enrolar muito. Vocês sabem que eu sou faladeira, ainda mais no primeiro dia, né? Que tem um monte de coisa na cabeça pra falar. Saudade, né? Eu também tava com saudade de rezar com vocês. Hoje de manhã eu levantei assim feliz porque tinha live. Fazia muito tempo, né, que a gente não tinha uma campanha de oração e a gente não tinha esse tempinho pra rezar juntas, então tô bem feliz que a gente vai rezar esses 15 dias, essas 15 lives, né? Vão ser 3 semanas de live de oração pelos nossos casamentos. E eu já vou começar, gurias, a gente já vai rezar, a gente já vai pedir o Espírito Santo, tá? Talvez a estrutura seja um pouquinho diferente das lives, tá? Mas a gente vai a cada manhã pedindo o Espírito Santo, e aí o Espírito Santo vai conduzindo a gente. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Meninas, vamos começar? Começando já. Interessantíssimo, porque eu tô há muito tempo tentando, assim, eu já vinha falando com vocês, né? Do meu desejo de começar as lives, de fazer uma live, de fazer uma campanha de oração, né? Fazer as lives de oração voltadas para o matrimônio, voltadas para a intercessão pelos maridos também, né? A gente já fez live assim. Eu lembro que eu já fiz campanha de oração assim, eu acho que foi em 2021, lá em março de 2021, se não me engano. A gente teve uma campanha de oração de intercessão pelos maridos que foi sensacional. Foi de uma graça muito grande, de muitas revelações, muito extraordinário. E agora eu senti no coração de novo esse desejo de fazer essas lives. Mas a vida estava muito corrida, né? Eu tive a função, quem me acompanha sabe, eu me mudei para reformar minha casa, voltei para casa. E final de ano é uma loucura, né? Final de ano é uma, assim, cada dia tem coisa, tem 2, 3 coisas para fazer, né? Encerramento de ano letivo, enfim, todo mundo sabe aí, né? Todo mundo que é mãe, que é dona de casa, que tem família, que é casada, sabe o tanto de coisa que a gente tem para fazer no final do ano. E eu já tava num sentimento de quem sabe eu deixo pro ano que vem. Mas eu comecei a ficar bem incomodada, assim, né? E bem incomodada e comecei a sentir, assim, essa necessidade da gente rezar ainda esse ano. E mais do que isso, assim, eu fui pra oração e Deus não falava mais nada comigo, assim, a motivação que eu ia rezar, né? Eu ia rezar pela minha casa, pela minha família, por alguma intenção. E Deus só me falava daqui, das lives, da necessidade da gente rezar pelos casamentos, de graças que Ele quer derramar sobre os nossos casamentos, sobre a vida dos nossos maridos. Então se tornou assim tão forte, né? E às vezes a voz de Deus, né? Ainda bem que é assim, né? Ela vai se tornando assim, mais alta do que todo o resto, né? Deus foi me apertando assim, e aí eu tenho que obedecer, né? Vamos lá então, Senhor, vamos lá. E aí, gurias, quando eu marquei para começar com vocês, eu marquei assim, qual é a segunda-feira que tem, né? Dei uma olhada ali, vamos fazer, vamos, então vamos fazer. E a gente começou hoje, que é dia de Nossa Senhora das Graças, né? Eu tô aqui com a medalha de Nossa Senhora das Graças, né? A medalha milagrosa. Acho que todos conhecem a medalha milagrosa. Vocês conhecem a história da medalha milagrosa? Depois eu vou colocar nos meus stories hoje um linkzinho da história da medalha milagrosa.
E eu amo quando Deus faz essas coisas, que é Deus que coordena, né, o nosso calendário, a nossa vida. É Ele que dá sinais. Então eu considero um sinal muito forte de Deus para nós, a gente começar essa campanha, né, essas 15 lives de oração em favor dos nossos casamentos, dos nossos maridos, no dia de Nossa Senhora das Graças, no dia da Medalha Milagrosa. Olha só, essa a gente conhece bem, é bem difundida essa devoção aqui no Brasil, né? A Virgem Maria, não sei se vocês conseguem ver bem, essa medalha bem grandona, né? É a Virgem Maria com as mãos colocadas assim para baixo, né? E aqui saem raios, né? E na aparição, a Santa Catarina, ela mostra, ela vê aqueles raios, né? E Nossa Senhora diz que era como se nos dedos da Virgem Maria tivessem muitos anéis, e desses dedos descessem raios sobre a terra, né? E aí Nossa Senhora revela que aqueles raios são as graças, os anéis são as graças, né? Que a Virgem Maria derrama sobre a terra, sobre aqueles que pedem. São graças que Deus tem no céu para nós. E aí tem anéis que não brilham, né? Tem alguns que não estão brilhando. E aí Nossa Senhora revela que aquelas são as graças que ela tem para derramar, mas que nós não pedimos, né? Vocês sabem que eu sempre falo aqui que Deus escolheu agir na terra por meio da oração. A Sagrada Escritura nos mostra isso, né? A oração é um meio de transformação e graça para a nossa vida e para o nosso casamento. Então, e vejam só, enquanto eu rezava e Deus estava ali me empurrando para essa campanha de oração, uma das palavras que Deus mais falou no meu coração foi justamente João 2, né, que são as bodas de Caná. Quando a Virgem Maria informa Jesus, eles não têm mais vinho, né? Está faltando. Falta o vinho, falta a alegria, falta aquilo que faz a festa acontecer, né? Nossa Senhora, que foi ali, a narrativa de São João é fantástica, porque ele começa dizendo que a mãe de Jesus foi convidada para a festa, e Jesus e seus discípulos também, né? Então, vamos convidar a Virgem Maria para estar na nossa casa, para estar no nosso casamento, né? É um sinal de Deus a gente começar no dia da Medalha Milagrosa, no dia de Nossa Senhora das Graças. Há graças especiais para nós. E sabe, gurias, eu acho que entrou bastante gente no meu perfil, mas eu acho que as pessoas que estão vindo aqui fazer a live, a maioria já conhece as coisas que eu falo. Se não conhece, vai conhecer agora. Eu me repito bastante nas coisas que eu falo. Não tem grandes novidades, né? Mas são coisas que a gente precisa lembrar. A transformação do nosso casamento, e alguns casamentos precisam ser transformados aqui. Vocês foram me mandando nas caixinhas e eu já recebi coisas que precisam de transformação, né? Algumas graças muito grandes precisam acontecer em alguns casamentos. Outros são pequenos ajustes, né? Para alguns são grandes milagres, para outros são pequenos ajustes que precisam acontecer. Para tudo isso nós necessitamos da graça de Deus, do socorro do alto, da força do Espírito Santo. Nós não vamos conseguir sozinhas. E nunca, Deus no seu plano programou para que a gente conseguisse sozinha. Faz parte do plano de Deus para a nossa vida e dentro da nossa vocação que Ele nos conceda as graças que nós precisamos para cumprir, para transformar, porque é a graça dele que transforma, para ajustar, porque a gente sabe, era o que eu ia falar antes, né? É oração e comportamento. E é isso que nós vamos falar nessas lives. Nós vamos trazer, e cada coisa que vocês colocaram na caixinha, cada situação, eu vou trazer nas lives, tá? Porque tem muita coisa ali que precisa ser bem desenvolvida. Vocês foram bem diretas e sinceras, né? Ao colocar as situações e problemas que precisam de ajuste, de reajuste, de transformação. Então tem muito material ali para as lives e a gente vai tratar dessas coisas todas que vocês me colocaram nas lives. E trazer esse ajuste da graça de Deus, porque é oração e é comportamento, né? E o comportamento primeiro que precisa ser mudado é o nosso, sempre, gurias, não tem outro jeito, tá? Se a gente quer um casamento novo, a gente precisa ser uma esposa renovada. Se a gente quer um ajuste no nosso casamento, a gente precisa se ajustar primeiro. Se a gente quer uma grande transformação no nosso casamento, é a gente que precisa ser transformada primeiro.
Essa graça que transforma o nosso casamento passa por nós nos transformando primeiro. E isso é maravilhoso e é para ser assim, né? Não existe rezar pela transformação do meu casamento, pela mudança do meu casamento, rezar pela mudança e transformação do meu marido, sem rezar pela minha transformação, sem passar pela minha transformação, pela minha mudança. É primordialmente um projeto de transformação pessoal rezar pelo nosso casamento. Porque Deus nos muda para que a gente possa intervir nas situações. Deus nos dá a força de mudar, na verdade, né? Porque quem muda é a gente. Deus nos dá a força, Deus nos dá a graça, Deus nos dá o conhecimento, Deus nos traz revelação. E muito disso vão ser as nossas lives. Hoje eu tô fazendo uma apresentação do que vão ser essas 15 lives. Nessa primeira aqui eu tô conversando com vocês um pouquinho de como vai ser. Mas essas lives serão para a nossa transformação pessoal, para a nossa tomada de conhecimento, de consciência. Muitas vezes, tá? Nós mesmas causamos os danos maiores no nosso casamento. Eu sei que é ruim de falar isso, de ouvir é ruim, de falar também é. Porque eu já chego no primeiro dia acabando com muita expectativa, né? A gente quer muito transformar, que o marido seja diferente, a gente quer que o marido mude, a gente quer que o marido seja um homem renovado, um marido diferente quase, né? Quase que um marido diferente, quase que um homem diferente. Para isso, a graça de Deus tem que agir primeiro na gente, para que a gente seja uma mulher diferente. Deus vai agir na gente. São 15 lives de transformação pessoal, de cura pessoal. Tem coisa que a gente não dá conta de fazer porque a gente tá ferida, machucada, exausta, tá? A nossa visão não enxerga mais como dá conta. A gente só consegue ver as nossas dores, a gente só consegue ver os nossos medos, a gente só consegue ver as nossas ansiedades. A gente não sai mais disso, como diria a minha avó. A gente fica rodeando em roda, né? Fica sempre na mesma coisa, sempre na mesma coisa, sempre no mesmo ciclo. Não consegue se mover dali. Não consegue enxergar, nem ter uma expectativa, uma esperança, às vezes, de mudança no casamento. Quando vai intervir, intervém da maneira errada, né? A gente tenta resolver as coisas com a força das nossas palavras, com a força do nosso próprio braço, com as nossas próprias boas intenções, às vezes, ou às vezes baseadas no nosso egoísmo. Em tudo, gurias, se a gente não é guiada por Deus, se a gente não é transformada por Deus primeiro, a gente não vai dar conta. Então essas lives são para, primeiro, restaurar o nosso coração, restaurar a nossa intimidade com Deus, a nossa fé, a nossa esperança. Não tem como a gente começar uma campanha de oração, de intercessão, e geralmente essas campanhas de oração, elas são como um start, assim, sabe? Elas são um empurrão que a gente precisa para depois continuar, né? São momentos de intensa graça. Se prepare para semanas de intensa graça na sua vida. Até o dia 15 de dezembro nós viveremos grandes graças de revelação, de fortalecimento, de mudanças de situação, de mudanças nos nossos pensamentos e conceitos. Deus faz coisas extraordinárias na gente. As gurias que fazem a campanha de oração, é ou não é verdade, gurias? A gente é jogado para frente na nossa oração, na nossa visão, né? Deus quer fazer isso na gente. E Deus quer restaurar a nossa esperança, a nossa expectativa, a nossa certeza de que Ele pode. Onde nós não podemos, Deus pode. E sabe, gurias, não é simplesmente pensar assim, ó... Deus pode transformar o meu marido, Deus pode tirar ele do vício, Deus pode... Não é o que eu gostaria de trazer hoje para vocês, é que não é só no nosso marido, que geralmente passa pela gente, e que o marido muda quando a esposa muda, sabe? Deus quer fazer na gente, na nossa consciência, no nosso coração, e quer nos curar, e quer nos dar força, nos levantar do lugar de abatimento, de tristeza, de desesperança. Quantas mulheres começam a chegar ao fim do ano agora e o coração vira um monte de angústia, de ansiedade, né? Ao invés de estar feliz com as celebrações do final de ano, já começa uma ansiedade, uma tristeza no coração, lembranças de coisas que foram ruins. De tudo isso quer nos curar o Senhor, para que a gente possa viver bem esse tempo. Acho muito
muito lindo da parte do Senhor a gente começar, a gente fazer essa campanha no finalzinho do ano, sabe? Porque é um momento que a gente já tá mais suscetível emocionalmente, sabe? Para essas mudanças, a gente já tá mais fragilizado. É um tempo que às vezes é difícil para muitas pessoas. De tudo isso o Senhor quer nos curar. Que sejamos mulheres fortes, mulheres cheias da graça de Deus, mulheres que dão conta, que estão de pé, que lutam. E eu quero trazer alguns versículos bíblicos que vão guiar a nossa campanha de oração. Na verdade, são alguns versículos que o Senhor trouxe no meu coração. Lembra que eu falei para vocês que o Senhor foi me apertando, né? Foi me colocando nesse lugar de vir para cá fazer essas lives, né? De novo. E aí as palavras, algumas palavras que o Senhor me trouxe que eu quero compartilhar com vocês. E eu já vou pedir uma coisa. Tenham um papel e caneta nas lives. Anotem, quem não tem diário de oração, quem não tem um caderno de intercessão pelo marido, vamos mudar até. Eu tenho caderno de intercessão, na verdade eu tenho um pequeno fichário, né? Eu já mostrei pra vocês, onde eu vou separando as coisas que eu rezo naquele fichariozinho pequeno. Mas quero dar uma dica. Tem um caderno de intercessão pelo seu marido, pelo seu casamento. Nós vamos passar 15 lives rezando pela nossa transformação pessoal, pela transformação do nosso casamento, pela transformação do nosso marido. Eu tô usando esse termo mesmo, transformação, porque tem coisa que tem que ser transformada. Restaurada. Tem algumas coisas que vão ser restauradas, né? Restauração é diferente de transformação. Para tudo isso, tem graça de Deus disponível para nós, né? Nós temos que pedir essa graça, essas graças. Tem um caderninho, hoje providencie um caderninho, só para você anotar as coisas que Deus vai trazer para você rezar, aquilo que Deus vai trazer de revelação durante esses dias de oração. Você vai trazer para a live. Cada coisa que eu falar que vai tocar o teu coração, tu vai anotar ali. Vai deixar anotadinho. Para quê? Para poder voltar naquilo depois. Nós temos hoje uma vida muito agitada e muita distração. Nós não retemos mais as coisas. Nem as coisas que Deus nos fala. Como que a gente vai obedecer se a gente às vezes nem lembra? Sim, vai ficar gravada. Todas as lives vão ficar gravadas, tá? Eu peço que vocês estejam ao vivo, por quê? Porque aqui é mais gostoso, a gente tem troca, vocês podem colocar alguma coisa no comentário, né? E é gostoso a gente já começar o dia rezando, mas eu sei que algumas pessoas não podem fazer essa hora, o dia já tá pegando, né? Já tem que estar saindo, já tem que estar no trabalho, tá levando os filhos pra escola, então as lives ficarão gravadas aqui no meu perfil e sempre lá pra parte da tarde a Kátia coloca também lá no meu YouTube, tá? Que é Jéssica Santos Mate, se não me engano. Depois eu coloco também o link para vocês nos meus stories durante o dia. Mas voltando, tenha um caderno e uma caneta durante as lives. Porque agora, por exemplo, eu vou falar algumas palavras, né? Essas palavras que eu vou falar agora é palavra pra gente anotar, porque é promessa de Deus pra nós. É aquela palavra que a gente tem que voltar os nossos olhos de vez em quando pra lembrar. Durante as lives também, Deus vai estar colocando pra gente, ó, a Sabrina tá dirigindo a caminho do trabalho. Exatamente, eu sei que já tem gente que a coisa tá pegando. E até vou falar uma coisa pra vocês. As palavras que eu falo na live sempre ficam ali na descrição ali não é descrição aqui no Instagram, como é que chama? Aí sempre fica ali no texto, tá? Eu sempre vou colocar ali. Vai ficar live salva e as palavras eu coloco ali. Então, se você tá dirigindo agora, não vai conseguir anotar as palavras, pode voltar depois e olhar ali que as palavras eu sempre deixo anotadas, tá? Então, hoje quem não pegar, anota depois. Às vezes, gurias, o Senhor nos traz coisas que a gente tem que mudar. Várias vezes. Na maioria das vezes. E a gente precisa dar aquela anotada. Se eu falei uma coisa, sentiu no coração, vai lá e anota. Isso aqui é pra mim. Isso aqui na legenda, obrigada Daninha, acho que é isso, na legenda. Ali do vídeo vai estar ali, tá? Sempre tem, eu sempre coloco. Olha as palavras que o Senhor me trouxe, algumas. Gente, foi tão intensa a ação de Deus para fazer essa campanha na minha vida, que eu tenho muita palavra de bênção para essa campanha de oração. Muitas graças Deus tem para nós. A primeira palavra é: o que é impossível aos homens é possível a Deus, que está em Marcos 18, 26. O que é impossível aos homens é possível a Deus.
Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 18, versículo 26. E olha que interessante, essa palavra aqui já é um versículo bíblico que o Senhor deu para outra campanha que a gente fez de intercessão pelos maridos. Isso chamou a minha atenção, foi assim, para mim. Porque o Senhor voltou lá para aquela palavra, primeira palavra, assim, Deus falou comigo nessa palavra, opa! Aí outra palavra que o Senhor deu para nós também, para essa campanha. Eis que eu renovo todas as coisas. Eis que eu renovo todas as coisas. Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 5. Apocalipse 21, 5. E olha que interessante, a gente está aqui, diz que aquele que está sentado no trono disse, eis que eu renovo todas as coisas. A gente está falando lá, né, da renovação final de todas as coisas, lá na segunda vinda gloriosa de Jesus, a restauração, a renovação de todas as coisas. Ontem foi festa, né, de Cristo, Rei do Universo, aquele que está sentado no trono, né? E hoje pela manhã, quando eu acordo, o Senhor nos dá uma palavra para essa nossa campanha, mais uma, Senhor, mais uma para esse dia. E a palavra do Senhor é que aquele que está sentado no trono diz, eis que eu renovo todas as coisas. Gurias, o que precisa ser renovado? A começar nós, né? Nós precisamos ser renovadas. A gente tá cansada, a gente tá desanimada, a gente tá exausta, é fim de ano, né? Como é cansativo, chega no fim do ano, a gente já tá assim na capa da gaita, né? E aí, o Senhor Deus chega para nós na segunda-feira, 27 de novembro de 2023, às 7 horas da manhã e diz, eis que eu renovo todas as coisas. Daninha, eis que eu renovo todas as coisas. O que na gente precisa ser restaurado? O que na gente precisa ser renovado? O amor pelo marido, a paciência com o marido, a paciência com os filhos, o desejo de lutar, a visão espiritual, a escuta espiritual. Quantas de nós estamos assim, ó, ceguinha. Estamos com a nossa espada cega, nossa espada, já que já não corta mais nada na oração. Quantas de nós estamos desanimadas, prostradas, exaustas? O Senhor traz para nós essa palavra hoje. Eis que eu renovo todas as coisas. Aquele que está sentado no trono. Cristo, Rei do Universo. Ele que renova todas as coisas. Não tem coach, gurias. Não tem influenciador que renove todas as coisas. Só Cristo, Rei do Universo. Só aquele que está sentado no trono. E Ele olha para nós. Ele olha para nós. E Ele nos entrega essa graça de renovar todas as coisas. É Ele quem renova todas as coisas. Não sou eu. Não é o meu marido. É Cristo, Rei do Universo. Só Ele pode. E Ele está dizendo que vai fazer. Agora a gente vai fazer a nossa parte na oração. A gente vai obedecer Ele. Aquilo que Ele nos disser nessas lives. Outra palavra que o Senhor deu então foi João 2, 3b aqui. Eu vou falar só aqui, mas é João 2, né? Eles já não têm vinho. Né? Essa palavra assim da Virgem Maria para Jesus, né? Eles já não têm vinho. Essa constatação da realidade naquelas bodas, naquele casamento, né? Naquela família, de que já não há vinho, não há o principal que precisa para aquela festa acontecer, né? O que está faltando no nosso casamento, né? Talvez o vinho do nosso casamento já tenha acabado, ó, há anos, há tempo. Quem sabe a gente nem se deu conta que o vinho acabou. Dentro das caixinhas teve uma resposta que eu perguntei como anda teu casamento e alguém respondeu assim, no automático, né? No automático. Outra pessoa me respondeu assim, ladeira abaixo, né? Quem sabe teu casamento tá no automático? Você nem sabe como é que é o cheiro do vinho. Como é que é bom ser casado. Como é que é bom estar num relacionamento saudável. Quem sabe tá ladeira abaixo. Gente, tantas realidades difíceis vocês colocaram pra mim. Ali naquela caixinha, nas caixinhas que eu coloquei, que eu pedi pra vocês. Eu vou colocar outras e vou pedir que vocês tragam ali as realidades para que a gente possa rezar e conversar. Nessas realidades, olha, essa é a palavra, eles já não têm mais vinho. E o que acontece quando a gente convida a Virgem Maria para estar no nosso casamento? Ela leva as nossas necessidades até Jesus. Esse é o papel da Virgem Maria, é levar as nossas necessidades até Jesus. Convida a Virgem Maria para entrar no teu casamento. Hoje é um dia, por excelência, de convidar a Virgem Maria para estar dentro da nossa casa, do nosso casamento. Outra palavra que o Senhor trouxe, que é uma palavra velha conhecida das nossas campanhas de oração,
é Ezequiel 47, que fala da fonte maravilhosa que jorra do templo. Tudo que essa terra, tudo que essa água atingir, se tornará são e saudável. Tudo que essa água atingir. Fala dessa fonte, dessa água viva, da água do Espírito que jorra. E por onde vai passando, vai trazendo. Até tá aberto aqui, né? Ezequiel 47, versículo 9. Ezequiel 47, 9. A gente conhece essa palavra. Se você não conhece, pega para rezar ela depois. Mas a gente vê aqui o quê? Um rio que transborda, uma água que jorra do templo. A gente tem aqui essa visão de transbordar da graça de Deus. E diz assim no versículo 9. Em toda parte, aonde chegar a corrente, todo animal que se move na água poderá viver e haverá lá grande quantidade de peixes. A gente está falando de abundância, de graça, de vida. Tudo o que essa água atingir se tornará são e saudável, e em toda parte aonde chegar a corrente haverá vida. A gente está falando aqui de restauração de vida, de restauração de cura. Onde chega a água viva do Espírito Santo, é isso que faz, e é isso que a gente vai pedir. A gente vai pedir que o Espírito Santo entre como um rio de águas vivas no nosso casamento, na nossa mente, no nosso coração, na nossa história conjugal. Gurias, tem coisas que elas são espirituais e que nós precisamos de meios espirituais. A guerra não é contra o nosso marido, a luta não é contra o nosso marido. A luta é contra a nossa carne, a luta é contra o mundo, a luta é contra o nosso adversário. São adversários espirituais. E é por isso que a gente precisa da graça de Deus. E é por isso que a gente precisa pedir coisas espirituais. Como um rio de água viva que entra dentro do nosso lar, que entra dentro da nossa casa. Essa visão fica fácil para a gente entender. Imagina esse rio trazendo transformação para dentro da nossa casa, para o nosso casamento. E aí, já encerrando as coisas que eu vou falar hoje, porque hoje eu tô só dando instruções da nossa campanha, tá, gurias? Eu quero pedir para vocês algumas coisas, que é um comprometimento com a oração, tá? Quem não reza o terço diariamente, passa a rezar o terço diariamente. Para algumas mulheres eu sei que é muito difícil, talvez você não tenha nenhum hábito, mas a gente vai fazer esse esforço de rezar o terço todos os dias. Todos os dias eu vou rezar o terço. E quem sabe eu já rezo um, eu posso rezar outro? Se eu puder rezar outro, eu vou rezar outro. Se eu rezo um, posso rezar dois, né? Tem aquelas mulheres que já têm o hábito, tá tranquilo, estão rezando o rosário. Colocar nessa oração o teu casamento, a tua transformação pessoal, a transformação do teu marido. Nós vamos convidar a Virgem Maria para fazer parte do nosso casamento. Como lá nas bodas de Caná. A Virgem Maria foi convidada a estar, e porque foi convidada, pôde ver a necessidade, intervir e ir até Jesus, e Jesus fez o milagre. Nós vamos fazer o mesmo. A começar hoje, por excelência, dia de Nossa Senhora das Graças. Nós vamos rezar o terço hoje. No momento que você conseguir no seu dia, vai rezar o terço e vai pedir, convida Nossa Senhora, vem fazer parte do meu casamento. Entra na minha família, entra na minha vida. Nossa Senhora, eu nem sei por onde começar tudo que eu preciso. Se você quiser, você pode falar com a mãezinha do céu as necessidades que você enxerga. Se você nem souber, só convida ela a fazer parte do teu casamento. Pede para ela, Nossa Senhora, vem fazer. Eu te convido, Nossa Senhora, a fazer parte do meu casamento, a fazer parte da minha vida. Pede para Nossa Senhora entrar. E reza o terço diariamente a partir de agora. Vai rezar todos os dias pedindo por você, pelo seu casamento, pelo vinho que tem faltado, da alegria, da intimidade, da paz, da fidelidade conjugal. Qual é o vinho que falta? Nossa Senhora enxerga. Uma mãe sempre enxerga. Enxerga ou não enxerga? Imagina a mãe cheia de graça. A mãe que é perfeita. Se a gente que é cheia de defeito enxerga as necessidades dos nossos filhos, imagina a Virgem Maria. Convida ela. Dá liberdade para ela interceder no teu casamento. Uma outra coisa.
Buscar os sacramentos, gurias. Sem sacramento a gente nem arranca. Você pode buscar os sacramentos. Você é casado na igreja, você pode confessar e comungar, então vai fazer isso. Quanto tempo faz que não confessa? Já faz um mês que não confessa? Vamos buscar. Gurias, se a voz tá mudando, eu não tenho nada que eu possa fazer aqui. Porque pra mim, meu sinal de internet tá ótimo. Não sei o que é. Tá ótimo aqui pra mim, meu sinal. Vou voltar, tá? Se a voz pode estar mudando e tá estranha, gurias, mas vocês estão entendendo o recado, é o que precisa, tá? É buscar confissão, buscar Eucaristia, nada de faltar missa no domingo. Isso não existe para uma mulher de oração. Ó, para várias meninas tá bem, pode ser na internet de vocês, gurias, que a voz tá mudando. Ó, para um monte tá bom, para mim também tá ótimo o meu sinal. Olha, precisa de Eucaristia, de confissão, tá? Você pode. Jéssica, eu não sou casada na igreja, então você vai na missa todo domingo mesmo sem comungar. Mesmo sem comungar. Você vai fazer o seu papel de estar lá, você precisa estar lá. Tem mulheres que eu sei que anseiam por casar na igreja, que não tem nenhum impedimento, mas que o marido não vai ainda. Isso é uma graça que você precisa receber. Nós vamos pedir para Nossa Senhora. E você não vai faltar a missa domingo, porque você não pode comungar. E outra coisa, gurias, quem não é casado na igreja não pode comungar, né? Que isso fique bem claro, tá? A Jéssica, não entendo por que, não concordo, não precisa concordar. É assim que é. Não entende bem? Me chama no direct, me coloca na caixinha que eu explico por quê. Mas eu já vou dizer aqui, porque a gente precisa estar em estado de graça. E o nosso casamento, a nossa sexualidade, segundo a lei de Deus, precisa ser vivida dentro do matrimônio. Se não é vivida dentro do sacramento do matrimônio, a gente está diante da igreja vivendo pecado. A gente não pode ir lá confessar e comungar, ok? Então, buscar os sacramentos. Não posso ainda, meu marido não quer casar na igreja, Jéssica, é o meu sonho, dói meu coração. Quantas vezes eu já ouvi mulheres dizendo assim, não vou na missa porque dói meu coração, porque eu queria comungar e não posso. Continua indo, continua doendo teu coração, mas esteja lá dizendo para Jesus, Senhor, o que eu quero te receber, Senhor, me dá a graça do sacramento do matrimônio. Vai lutar por isso na missa, na Santa Missa, não falta Santa Missa. Outra coisa, sexta-feira é jejum, tá? Sexta-feira nós vamos jejuar pelos nossos casamentos. Então, na quinta, na sexta de manhã, já vou falar como é que vai ser. Ensino, não tem problema. Não sabe como que jejua? Eu digo pra você como é que jejua. Na quinta, na sexta, eu já vou preparando vocês. Mas sexta-feira a gente vai jejuar pelos nossos casamentos, ok? Certo? Outra coisa, peça o auxílio do Espírito Santo durante o seu dia, né? Nesses dias, o Espírito Santo ele quer falar com a gente de maneira pessoal. Você vai receber da graça de Deus a revelação daquilo que você precisa mudar. O Espírito Santo vai te mostrar. O Espírito Santo vai falar contigo. O Espírito Santo vai te dar dicas. Ele fala com a gente. Gurias, ele fala com a gente. Não é assim, uma voz que vem do céu. Não é assim, né? Mas são sentimentos, inspirações, lembranças, memórias, um sonho, um sentimentinho que vem no teu coração. Uma tomada de consciência. Um cair em si. Isso é o Espírito Santo falando com a gente. E nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Nós precisamos voltar a ouvir a voz do Espírito Santo, gurias. Por isso, peça, durante o seu dia, o que você estiver fazendo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, tá? Eu acho que era isso para hoje, das orientações. Agora a gente vai rezar, tá? Hoje de manhã, quando eu rezava por nós, o Senhor me lembrava... Quem aqui já assistiu a trilogia do Senhor dos Anéis? Do Tolkien? Senhor dos Anéis. Já assistiram? São filmes bem antigos, né? Bem antigos não, né? Mas já são mais antigos, né, gente? A gente já tá com uma idade aí que a gente já pode dizer bem antigo. A gente tem os livros, né, do Senhor dos Anéis, do Tolkien. E foram feitos filmes. São filmes longos, tá? Não assistiram o Senhor dos Anéis? Então, Senhor dos Anéis, trilogia.
São filmes grandes, tá? A gente tem o primeiro que é a Sociedade do Anel, o segundo que é As Duas Torres, o terceiro que é o Retorno do Rei. Indicação de filme. Vou começar dando indicação de filme, tá? São filmes que a gente pode assistir com os filhos a partir de uma certa idadezinha ali, porque tem uns bichos que são bem feios, né? Tem bem uma representação demoníaca, assim, que são os orcs ali. Mas a partir de uma certa idade, assim, não tem problema nenhum, né? O filme, os meus filhos amam O Senhor dos Anéis, assim, é uma trilogia que a gente ama. De vez em quando meu filho ainda diz, mãe, vamos assistir de novo. Eu sento e assisto de novo. Eu sou bem apaixonada por cinema, então... Mas, por que eu vou trazer esses filmes pra vocês? Hoje de manhã eu tava rezando e eu lembrei muito desses filmes, né? Porque a gente tem ali... Primeiro que o Tolkien é fantástico. E ali tem toda uma representação espiritual intencional, tá? Não é por acaso, né? Ele era um grande homem de Deus e ele faz uma grande representação espiritual ali em todos os seus livros, que foram muito bem traduzidos para o cinema. Então, se não quer ler o livro, que são livros densos, né? Assistam os filmes, tá? Ali dá para entender muito do que é batalha espiritual. A gente também tem o Hobbit, que também são 3 filmes, e tem algumas cenas ali no Hobbit, que também é o livro do Tolkien, que também foi colocado no cinema. Eles sabem explicar pra gente. Na hora que comecei aqui, me veio a lembrança desse filme, você tá falando, viu só? Então realmente o Espírito Santo confirma. São filmes, gurias, que eles trazem pra gente uma visão espiritual. Se você tá ligada, você vai enxergando ali a espiritualidade, sabe? E principalmente tem momentos de batalha, porque são filmes que vão ter embates, batalhas, lutas físicas, que vão lembrar muito pra gente do mundo espiritual. E tem uma cena, e eu vou dar um spoiler, tá? Porque filme velho a gente pode dar spoiler, depois de um tanto tempo de ano não é mais spoiler, azar de quem não assistiu, tô mandando assistir, tá? Mas é que assim, ó, eu vou dar o spoiler. Se eu não me engano, é no segundo filme, nas Duas Torres, eles estão lutando uma batalha e eles estão, assim, no último das suas forças. Tá muito difícil. Os nossos personagens principais ali, alguns membros da Sociedade do Anel que a gente aprende a amar durante o filme, eles estão numa luta que eles são muito menos, assim, tá muito difícil. Eles estão tomando uma fortaleza, tá muito difícil, tá muito complicado. Eles já não têm mais forças. E aí... ao surgir da aurora, né, lá no alto, assim, de uma montanha, eles olham para o lado e chega, né, o socorro, chega Gandalf, que é o grande mago ali, né, do filme, ele chega com o exército para socorrer, e ele chega com a luz da aurora, assim, ai, me emociono de falar, eu sou tri-emocionada, tri-sanguínea, né, eu já tenho vontade de chorar, eu já falo, já me emociono, porque eu amo esse filme, e essa cena para mim é extraordinária. Ele chega assim... É no segundo filme, Tere. Então nas Duas Torres. Ele chega assim com a luz da aurora, né? E na verdade, ele já diz que ele vai chegar. Ele deixa uma dica. Ó, eu vou chegar tal dia, tu olha pra tal lado, tal horário, né? E eles estão no auge da batalha, eles nem lembram mais daquilo que Gandalf falou. Eles estão exaustos, eles não têm mais força. E aí quando chega naquele momento... Ele olha pra lá, tá levantando, tá surgindo a luz do sol e chega o socorro. E eles chegam, né, e vêm, e aí eles conseguem, porque eles estão exaustos, eles não iam mais dar conta, né? E chega aquele exército, né, que é um exército mais preparado, que é um exército cheio de força, cheio de autoridade, e dá conta de terminar aquela batalha. Gurias, hoje de manhã quando eu rezava, era essa cena que eu via, sabe? Bem essa cena. Do socorro. Na hora da exaustão da batalha. E para muitas mulheres, essa campanha de oração e a ação de Deus nesse momento vai ser exatamente isso. O socorro na exaustão da batalha. Talvez você pense assim, não consigo mais rezar uma Ave Maria. É agora que surge a aurora, surge a luz e a graça para nos socorrer. Né? Quem é essa que avança, né? Quem é essa que surge, né? Como a luz da aurora, né? Temível como um exército em ordem de batalha. A Virgem Maria vai ser pra gente esse socorro, gurias. É a Virgem Maria que vai ser nosso socorro.
Vai ser uma campanha de oração extremamente mariana para nós. Não à toa nós começamos no dia de Nossa Senhora das Graças. Talvez você esteja se sentindo até sozinha, né? Abandonada, eu não tenho mais como. Eu tô perdida, eu tô distraída, eu não tenho vontade de rezar, eu não tenho vontade de lutar. Talvez você até votou lá no deixa pro ano que vem. Ou nem votou porque no teu coração era deixa essa campanha pro ano que vem. Não tô com vontade disso agora. Pois agora, é nesse momento que surge a Virgem Maria, né, nossa grande mãe intercessora, para trazer as graças que nós necessitamos. Então, esse é vai ser o nosso primeiro dia. Eu quero pedir para vocês, enviem a live, enviem convite. Eu fiz uma porção deixei no meu feed, né, várias formas de convite, com vídeo, com texto. Enviem para mais mulheres, né? Enviem nos grupos de WhatsApp, enviem pelo Instagram, convidem, façam um convite, manda para aquela mulher que precisa, sabe? Que precisa dessa graça, porque nós precisamos alcançar mais mulheres. E isso eu falo para encerrar, para a gente rezar agora. Gurias, toda essa campanha, a gente é um exército, tá? Toda a campanha de oração eu falo a mesma coisa e volto a falar aqui. A gente vai rezar por nós, pelo nosso casamento, pelo nosso marido, mas todas as tuas orações eu quero te fazer um pedido. Reza por todas as mulheres que vão estar fazendo essa campanha. Ontem na missa, eu nem sabia quem é que ia vir pra cá, quem é que vai fazer a campanha. Ontem na minha missa, eu entreguei cada uma de vocês. O casamento de cada uma, a função de cada uma, né? As funções do dia a dia. Senhor, eu entrego elas. Entrega o casamento delas, Senhor, os filhos, as situações que elas estão vivendo, todo o trabalho. Senhor, tá tudo aqui. Eu coloquei todas vocês ontem no altar. E tenho certeza, gente, e eu fico rezando muito tempo depois das nossas lives terminar. Eu pego as listas de intercessão, eu tenho os nomes, né, de muita gente. Continuo rezando, porque a gente precisa formar esse exército de intercessão. A gente precisa rezar umas pelas outras, sustentar o combate de umas das outras. Talvez tenham mulheres aqui que é só um pequenininho ajuste. Mas essa mulher que tá por um pequenininho ajuste vai rezar por aquela que o marido saiu de casa, que os filhos estão sofrendo, que a mulher está sofrendo. Vocês estão entendendo? Esse é o momento da gente se unir em oração, rezar umas pelas outras, pegar uma na mão da outra e seguir em frente. Talvez a gente não vai estar juntas fisicamente, mas espiritualmente nós estamos, né? Então a gente vai rezar por nós, pelo nosso casamento. E quando você entregar lá no seu terço, que você vai rezar todo dia agora, quando você for na missa, você vai pedir, Senhor, eu entrego aqui todas as mulheres que estão fazendo essa campanha de oração pelos casamentos, o casamento delas, Senhor, as graças que elas precisam. Nós vamos interceder umas pelas outras, certo? Então a gente vai rezar agora, eu não vou rezar muito tempo. Hoje foi uma apresentação de como vai ser a nossa campanha de oração. Vai ser uma campanha de intensa graça e intenso combate espiritual. Também já aviso, não se deixe abater. Talvez você sinta vontade de desanimar. Talvez o dia de hoje seja um dia difícil para quem já começou. Não desanime, não desanime, não desista, não desista, não desista, tá? Vão ser dias de muita graça. O adversário vai fazer de tudo para te tirar dessa campanha de oração. Já vou te avisando, hoje tem 44 às 7h46. Talvez daqui um tempo, e o que eu mais vejo acontecer, é a gente chegar lá mais pra frente e nesse horário ter 17, 15. Que não seja você. Que não seja você abandonar. Que você continue seguindo em frente até o final. Amém? Virgem Maria Imaculada, nós queremos desde já agradecer, Mãe Santíssima, todas as graças derramadas sobre nós no dia de hoje, durante a nossa vida. E queremos, Mãe Santíssima, Nossa Senhora das Graças, te convidar, Mãe, para o nosso casamento, para fazer parte do nosso casamento, para fazer parte da nossa casa, da nossa família. Mãe Santíssima, nós te entregamos agora cada mulher que está rezando neste momento, cada mulher que vai rezar ao longo do dia, cada mulher que em algum momento vai rezar essa live, vai rezar com essa live. Nós queremos pedir, Mãe, pelo casamento de cada uma, pela mente de cada uma, pelo coração, pelo físico, pelo corpo, pela saúde de cada uma, pelo desespero, pelo cansaço que cada uma está sentindo, aquelas que estão abatidas, ansiosas, depressivas,
aquelas mães que estão desanimadas, que estão doentes fisicamente, que estão doentes emocionalmente. Nós clamamos agora, Virgem Maria Imaculada, vem em socorro, Mãe. Nós pedimos as graças, Mãe, que cada uma necessita, que cada casamento necessita. Pedimos, Mãe Santíssima, pelo matrimônio de cada uma de nós. Pedimos, Mãe, pelos nossos maridos. Pedimos pela restauração dos nossos casamentos, dos nossos relacionamentos. A forma como falamos uns com os outros. A forma, Mãe, como nós temos nos relacionado dentro do nosso casamento. Aquilo que nos divide, aquilo que nos separa, Mãe. O vinho que nos falta. Nós pedimos, Virgem Maria Imaculada, intervém com tua poderosa intercessão. Intervém, Mãe, apresenta a Jesus agora, Nossa Senhora, todas as nossas necessidades, as nossas lutas, as nossas dores, os nossos cansaços, a nossa cegueira espiritual, a nossa surdez espiritual. Quantas mulheres, Mãe, estão no campo de batalha lutando contra o próprio marido, sem ter visão espiritual de quem realmente é o adversário. Mãe Santíssima, nós pedimos essa graça de enxergar quem é o adversário, quem é o inimigo. Traz reconciliação aos nossos casamentos, Mãe Santíssima. Restaura o amor. Virgem Maria Imaculada, nós clamamos a tua poderosa intercessão, trazendo milagres. Nós pedimos milagres de restauração. Milagres, Mãe Santíssima, no ajustamento dos sonhos, das esperanças, das expectativas, dos planos, dos projetos. Tantos casais, Mãe, que cada um aponta para um lado, que já não caminham como casais. Nós pedimos, Nossa Senhora, por estes. Pedimos, Virgem Maria, por aqueles maridos doentes, depressivos, aqueles maridos que estão nos vícios, perdidos no vício da pornografia, do alcoolismo. Nossa Senhora, nós pedimos neste momento por todas as consequências ruins de toda a desordem dos nossos matrimônios que já atingiu nossos filhos. Quantos filhos, Mãe Santíssima, que já tem o emocional, o coração, o imaginário estragado por ver as desordens do matrimônio dos pais. Nós pedimos, Mãe Santíssima, pelos nossos filhos. Nós entregamos os nossos filhos a Ti. Nós pedimos, Nossa Senhora, que Tu nos dê a graça de trazer ajustes para as nossas casas, para a nossa família, para as nossas rotinas. Mãe Santíssima, nós entregamos aqui tudo que nós temos vivido nesta primeira live e pedimos o Teu socorro e Te convidamos mais uma vez. Vem fazer parte do nosso casamento, vem fazer parte da nossa família, Mãe. Que nós recebamos hoje as graças que nós não temos mais pedido, Mãe. Nós queremos receber essas graças. Nos dá a graça da oração, da intercessão, de ter um coração orante. Nos dá a graça de rezar o terço todos os dias pelo nosso casamento. Nos dá a graça de vivermos os sacramentos, Mãe Santíssima. Nós clamamos agora por aquelas mulheres que têm pedido a graça de casar na igreja, de receber o matrimônio, o sacramento do matrimônio. Tantas mulheres que têm sofrido com isso, com a resistência dos seus maridos, com a insensibilidade, com a falta de desejo, toda a batalha espiritual que existe para impedir, Mãe Santíssima, que esses sacramentos aconteçam. Nós clamamos agora, vem lutar, Mãe, por estes casais, para que recebam o sacramento do matrimônio. Nós pedimos, Virgem Maria, também por aqueles casais que estão vivendo o flagelo, a dificuldade, a destruição do adultério. Nós clamamos, Mãe Santíssima, vem intervir em toda situação de adultério. Todo homem que já está fora de casa, vivendo com outra mulher, todos aqueles que vivem com amante, Nossa Senhora, nós te pedimos, intervém nessas situações, põe um fim a toda a situação de adultério, toda a opressão espiritual que existe aí, todas as opressões espirituais malignas, toda ação espiritual maligna para a destruição das nossas famílias e dos nossos casamentos. Nós clamamos, Virgem Maria, vem intervir, vem interceder por nós. Te levanta, Mãe Santíssima, como nossa intercessora. Nós colocamos aqui todos os matrimônios das nossas famílias, aqueles que nós temos rezado, aqueles que, e eu sinto agora que Deus está trazendo no coração, no seu coração, outros matrimônios, o nome de outros casais. Traga agora. Nós colocamos tudo aqui, Virgem Maria, e te pedimos, Nossa Senhora, a tua poderosa intercessão, intervenção.
Pedimos que pela intercessão da Virgem Maria, o Espírito Santo venha sobre nós e nos conceda todas as graças que nós precisamos, todo o fortalecimento. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, nos tira de toda situação de morte. Tantos que vivem no coração um desejo de morte, uma sensação de morte, um desejo de desistência da vida. Vem Espírito Santo transformar isso. Afasta tudo isso, toda essa tentação dos nossos casamentos, das nossas casas. Vem Espírito Santo trazer vida nova, vem renovar todas as coisas, Espírito Santo. Nós pedimos tudo isso pela intercessão da Virgem Maria, intercessão de São José pelos nossos casamentos, que também São José, terror dos demônios, vem interceder pelos nossos casamentos e trazer e colocar em fuga toda opressão espiritual, toda opressão maligna. Nós clamamos, Senhor Jesus, pelo poder do Teu nome. Vem em nosso socorro, escuta a nossa oração, Senhor. Amém. Amém, meninas. Sentia durante a oração, assim, que a gente vai lembrar de alguns casais, talvez alguns casais que você tenha lembrado. Já quero te convidar a mulher para estar na live amanhã. Talvez você não tenha convidado ainda, talvez você tenha mandado um convite tímido. Convida essa mulher para estar aqui amanhã. Já pede o Espírito Santo sobre essas mulheres antes de você mandar o convite. Vai pedindo que o Espírito Santo prepare o caminho. E sentir assim, gurias, muito intensa batalha espiritual. Tenho certeza que será uma campanha de oração de libertação. Desde o primeiro momento, tenho certeza. Entenda uma coisa. Desde o primeiro pecado na face da terra, a consequência, isso diz o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a consequência do primeiro pecado, a primeira consequência, foi já dividir Adão e Eva. Mútuas acusações, um contra o outro. Desde o princípio, a serpente quer destruir a unidade familiar, o casal. Sempre. E essa é a batalha que a gente está travando. Então a batalha não é contra o teu marido. Não é. A batalha é espiritual e é contra a serpente. A batalha é contra a nossa carne, que é egoísta, que não quer lutar. E é aí que o Senhor vai nos trazer libertação. Amém, meninas? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo! Terminamos nossa primeira live, fiz ela grandona hoje. Não vai ser grandona assim nos outros dias, com a graça de Deus. Eu quero fazer lives de 40 minutos, mas hoje foi um pouquinho mais, né? Eu falo isso todo dia, gurias. Ai, que eu consiga fazer em 40 minutos. Certo, meninas? Conto com vocês para divulgar a live, para divulgar a campanha de oração. Se você não quiser mandar de hoje, quiser mandar primeiro o outro convite, convide, tá? Envie a live para suas amigas e eu espero vocês amanhã às 7. Não desistam se o dia for difícil, viu? Amanhã às 7 aqui. E olha só, vou deixar a caixinha aberta. Vai ter 2 caixinhas hoje. 2 caixinhas. Uma para colocar nomes dos casais, tá? Você vai colocar o seu nome do seu marido. A gente vai fazer a nossa famosa listona de intenções, de nomes, tá? E a segunda caixinha vai ser mais direcionada à intenção mesmo, a situação do teu casamento. Eu preciso que vocês compartilhem comigo. Gurias, é tudo anônimo, tá? Vocês me mandam as caixinhas. Quem eu conheço, tá querendo compartilhar comigo, já sabe. Eu nunca vou divulgar o nomezinho de vocês e a situação. Jamais, tá? E outra coisa, eu não entro nunca no perfil de quem me manda a caixinha, tá? Me manda ali uma coisa, eu não vou lá investigar a vida da pessoa. Não é uma curiosidade que eu tenho, tá? Entendam bem, quando eu tô perguntando não é por curiosidade, mas é pra saber a situação que você tá vivendo pra gente trazer aqui, porque eu vou responder muito das caixinhas aqui nas lives, tá bom, gente? Deus abençoe, um ótimo dia e até amanhã às 7.